Felicidade. O que essa palavra te faz sentir? Você talvez já tenha assistido esse filme. Esse filme se chama A Procura da Felicidade. O protagonista do filme, A Procura da Felicidade, conseguiu transformar um passado de sofrimento em um presente de sucesso. Eu vou lhe contar uma breve história sobre este homem que conseguiu literalmente sair da rua e virou um homem de sucesso. O meu nome é João Mota e bem-vindo à Breve História. Nascido em 9 de fevereiro de 1965, Chris Paul Gardner nasceu em Milwaukee, nos Estados Unidos. Sua infância foi bastante difícil, primeiro pela ausência do seu pai, que infelizmente abandonou a família. Depois, quando sua mãe se casou novamente, Chris teve diversos conflitos com o seu padrasto. Ele, infelizmente, era alcoólatra. Para completar, o padrasto criou uma situação embaraçosa que levou a mãe de Chris para a cadeia, sob a suspeita de ter cometido uma fraude contra a assistência social. Em uma noite de Natal, enquanto tinha 16 anos, Chris foi surpreendido pelo seu padrasto, armado enquanto tomava banho. Naquela noite, Chris foi expulso de casa, totalmente nu. Em uma noite muito fria, sem a presença da mãe, Chris e suas 3 irmãs passaram a viver em lares adotivos. Enquanto isso, sua mãe foi liberada da prisão, mas pouco tempo depois acabou presa, novamente. Desta vez, ela tentou incendiar a casa em que vivia com o marido, enquanto ele estava dentro do imóvel. No abrigo, Chris sofreu diferentes tipos de abuso, desde os mais triviais ao mais grave, trauma que ele carregou até a vida adulta. Porém, a experiência com o padrasto trouxe para ele o exato exemplo daquilo que jamais gostaria de ser. E apesar de todo o sofrimento, ele ainda tinha dentro de si aquele que ele julgava ter sido seu maior poder, a capacidade de sonhar. Eu escolhi abraçar o espírito de minha mãe, que apesar de ter tido muito de seus próprios sonhos negados, adiados e destruídos, ainda instigou em mim que eu poderia sonhar. Segundo ele, apesar de toda a dificuldade, ele sempre recebeu o conselho de sua mãe, de que um dia ele poderia fazer e ser o que quiser. Foi assim que ele se alistou à Marinha. Lá, ele conheceu o médico Dr. Robert, que lhe ofereceu trabalho como assistente na Universidade da Califórnia. Dessa forma, aos 20 anos, Chris se mudou para São Francisco. Na cidade nova, Chris traçou planos e entre eles estava um possível curso de medicina. Porém, o sonho era caro e ele acabou se desiludido. Enquanto isso, ele conheceu e se casou com Sherry Danson. Na mesma época, ele se tornou representante de vendas de uma empresa de equipamentos médicos. Enquanto era casado, Chris se relacionou com Jack Medina e a partir do adultério, Jack ficou grávido, fazendo com que ele se separasse para cuidar dela e do futuro filho. Porém, a chegada inesperada do filho era um enorme desafio, principalmente pois o salário do futuro empreendedor era insuficiente para bancar os custos da família. E aos poucos, ele passou a acumular dificuldades. Desolado e sem perspectiva, Gardner teve um encontro que mudaria a sua vida. Um dia, ele viu um homem muito bem vestido descer uma Ferrari vermelha. Naquele momento, ele perguntou para o homem: "Onde o senhor trabalha?" O homem, um corretor de bolsa de valores, que ganhava $80.000 por mês, em valores da época, no caso. O encontro evoluiu para uma relação amistosa.
que evoluiu para um convite para que Chris se tornasse estagiário no mercado financeiro. Foi assim que ele decidiu deixar o emprego e se candidatar para a vaga no escritório. Após o processo seletivo, Chris foi encaminhado para o cargo, mas, para seu azar, ele foi informado que a pessoa que o contratou havia sido demitido. E dessa forma, ele ficou sem emprego e sem estágio. Devido à falta de perspectiva e às dívidas que não paravam de crescer, Jack abandonou Chris. Nessa situação delicada, Gardner continuou tentando sobreviver e, ao mesmo tempo, encontrando uma vaga no prestigiado mercado financeiro. A vaga se tornou uma obsessão e ele sabia que naquele mercado ele poderia ter grande sucesso. E com essa visão, ele seguiu os dias seguintes praticamente sem dinheiro, imudindo apenas do sonho. Enquanto isso, ele conseguiu uma outra nova entrevista de emprego, dessa vez de uma outra corretora de valores. Porém, na semana anterior ao dia da entrevista, ele teve uma nova surpresa. Ele foi preso por conta de $1.200 em multas de estacionamento. A infração lhe rendeu 10 dias de prisão. E além disso, ele também descobriu que sua esposa havia ido embora da cidade, levando o filho do casal e todos os seus pertences. Por conta disso, ele ficou apenas com as roupas do corpo do dia em que foi preso: uma calça jeans, uma blusa, um tênis e uma jaqueta. Apesar disso, ele ainda conseguiu comparecer à corretora para a entrevista de emprego e foi aceito para o programa de estágio com uma bolsa de $1.000 por mês. Enquanto aproveitava a oportunidade no mercado financeiro, Chris passou a viver em uma pensão. Porém, novamente, o destino lhe reservou uma mudança inesperada. 4 meses depois de ser aceito na corretora, sua esposa retornou e lhe entregou a guarda do filho, pois, segundo ela, seria melhor que o garoto vivesse com o pai. Porém, a pensão onde ele vivia não aceitava crianças e ele não tinha dinheiro necessário para pagar um aluguel, principalmente pois o dinheiro da bolsa era usado para os seus custos e também para pagar o terno necessário para o seu trabalho. Fora isso, ele precisava pagar pelas fraldas, creche e alimentos para o filho. Diante dessa situação, as noites eram momentos de peregrinação e os dois dormindo onde era possível. Hotéis baratos, albergues de sem-tetos, parques, debaixo de uma mesa na corretora onde ele trabalhava e também mesmo em um banheiro público de um estacionamento de metrô. Essa vida nômade durou cerca de 1 ano. Nesse período, Chris vivia uma vida dupla. Durante o dia, trabalhava na corretora de valores, sempre de terno e gravata, e durante as noites, ele trocava o glamour no mercado financeiro pelos locais mais diversos. E as suas noites eram literalmente aonde era possível. Porém, de uma forma surpreendente, Chris jamais comentou com ninguém sobre o fato de que ele e seu filho viviam nessa situação. Ainda assim, a sorte lhe sorriu, através de uma benevolência do reverendo Williams. O religioso ofereceu alojamento para os dois em uma casa que, a princípio, só aceitava mães carentes. Apesar disso, o salário como estagiário continuava insuficiente e, de forma comum, Chris deixava seu filho em um carrinho de bebê quebrado, o que chamava a atenção de quem via a situação. Por conta disso, Chris recebeu ajuda mesmo de damas da noite, como ele gostava de nomear. Nesse meio tempo, além de trabalhar na corretora, ele também encontrava forma de ganhar um extra. Ele cortou grama, cuidou de jardins, consertou telhados, limpou porões e até fez doação de sangue, remunerada para ajudar na sua sobrevivência. Enquanto vivia nessa vida de dificuldade,
Chris continuava se dedicando fortemente ao trabalho na corretora, e a sua dedicação foi premiada com a obtenção da certificação como corretor de valores, que foi conseguido através de uma prova em 1982. A certificação deu a ele seu primeiro emprego estável e trouxe um pouco mais de tranquilidade em sua vida. Nesse momento, além de poder prover a mais para seu filho, ele também teve um novo relacionamento com a sua ex-esposa, Jack. E os dois tiveram mais uma filha, Jacinta, nascida em 1985. Porém, os dois não permaneceram juntos. Ainda assim, Chris diz que fez de tudo para se manter presente na vida dos dois filhos, para que eles não tivessem um pai ausente, assim como foi seu caso. Por conta disso, Chris concedeu a guarda dos filhos à mãe, mas manteve financeiramente os três pelos anos seguintes. O fato também não é mostrado no filme. Como corretor, Gardner conseguiu várias oportunidades. Depois de se destacar em sua cidade, ele foi contratado para trabalhar em Nova York, na prestigiada Wall Street. Depois de 2 anos, ele se mudou para Chicago, onde fundou sua própria corretora de valores, que em tradução literal significa Gardner Rico e Companhia. Apesar do nome, o empreendedor diz que escolha pela palavra rico é uma homenagem ao corretor Mike, um corretor de sucesso que não tinha nenhuma relação com a boutique em que Chris jamais conheceu. A corretora foi aberta em 1987, com um investimento inicial de $10 mil, e a empreitada foi um grande sucesso, graças à dedicação de seu fundador, bem como experiência adquirida nos anos anteriores. Em apenas um ano, Chris conseguiu conquistar sua própria Ferrari, curiosamente comprada de ninguém menos do que a própria pessoa que ele tinha consultado na rua. O sucesso continuou nas décadas seguintes, até que em 2006, Gardner recebeu uma proposta para vender a sua empresa em um acordo multimilionário. Nos anos seguintes, fundou a Chris Gardner International, um negócio com escritório em Nova York, Chicago e São Francisco. A holding é voltada ao fomento de ações filantrópicas ligadas à educação, moradia, criação e prevenção contra a violência familiar. Além disso, Chris se tornou um palestrante de enorme sucesso e também é autor do livro best-seller A Procura da Felicidade, que deu origem ao filme, que ele é interpretado pelo ator Will Smith. Assim como as iniciativas de Gardner, o longa foi um grande sucesso e rendeu ao Will Smith uma nomeação para o Oscar de melhor ator. No filme, Chris faz uma breve aparição. O filme foi inspirado na história do empreendedor, porém existem diversas diferenças entre o livro e o filme, que foram adicionados para que o filme tivesse uma melhor fluidez nativa. A mudança, que talvez foi a principal, foi a escolha do ator Jaden Smith, filho do Will Smith, para interpretar Christopher Jr. No filme, o filho de Gardner tem 5 anos, quando na vida real tinha apenas 2. A mudança foi feita para que fosse adicionada cenas de interação entre o pai e filho dentro da história, para ressaltar as dificuldades enfrentadas pela biografia. O filme arrecadou mais de $3 milhões em bilheteria. Gardner também é autor de outros livros, sem tradução para o português. Ao todo, ele já palestrou em mais de 50 países e teve interação com líderes mundiais como Nelson Mandela. Estima-se que atualmente Gardner possui um patrimônio de $60 milhões.
Mas, além do sucesso financeiro, Chris Gardner é uma inspiração para milhões de pessoas e a sua história é um exemplo de superação e mais uma prova do poder de transformação do empreendedorismo. E por conta disso, a história de Chris Gardner é mais uma história de sucesso que merece ser contado em nosso canal. Essa breve história foi retirada do site Papo a Papo Empreendedorismo. Mas me diz aí, qual história você gostaria que fosse contada aqui no nosso canal? Eu sou João Mota e acredito muito que toda dificuldade há uma oportunidade.